Meus irmãos, bom dia. É muito bom estar aqui com os amados irmãos, rever alguns da última vez que estivemos aqui. Quero agradecer o conselho da igreja, também agradecer ao reverendo Everton pelo convite e eu espero no Senhor que Ele fale com cada um de nós nessa manhã. Eu quero trazer um abraço da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Infelizmente hoje as minhas filhas, minha esposa não puderam estar juntos devido às atividades da igreja lá. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Estive pregando na Bahia recentemente, eu falei, minhas mulheres não estavam comigo, minhas 3 mulheres. Depois um presbítero veio me perguntar que história que era essa. Então, são 2 filhas e a esposa não puderam acompanhar hoje, mas mandaram também um abraço. E eu espero, meus irmãos, que nessa manhã, cada um de nós saiamos confrontados. Eu sempre penso, diante da palavra do Senhor, nós somos exortados, confrontados a uma mudança, a ação. E eu gostaria, meus irmãos, de convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 12. Hoje eu gostaria eu estou apontando lá para a tela e aqui no computador. Eu gostaria, meus irmãos, de falar um pouquinho nessa manhã sobre a comunhão dos santos dentro da perspectiva dos dons. Ou talvez um outro tema que poderíamos tratar nesta manhã, na nossa aula, um chamado à humildade e ao serviço. Romanos capítulo 12, o versículo 3 até o versículo 8. Eu vou ler o texto, convido a igreja que acompanhe. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar, meus irmãos, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai amado, louvado e exaltado seja o teu nome, por estarmos aqui nesta manhã, reunidos, ó Deus, para o aprendizado da tua palavra. Nós já fomos edificados com a devocional, ó Pai. Louvamos a Ti porque podemos nos reunir com nossos irmãos para a adoração, para o louvor do Senhor. E agora, ó Deus, dar-nos ouvidos diligentes a ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito aplique essas verdades, ó Deus, em nossos corações e ao longo da exposição aqui, Senhor. Que possamos ser confrontados pelo poder do alto que vem do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito e o cuidado do Senhor para com a semana que encerrou e a nova semana que inicia hoje. Dar-nos, ó Deus, esse desejo com o coração contrito de ouvir a voz do Senhor. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Quando nós falamos de comunhão dos santos, esse é um termo que nós usamos constantemente no meio reformado, né? E a comunhão dos santos, no Novo Testamento, santos, tem aí a sua palavra de origem grega, que significa sagrado. E é interessante que se refere àquele que pertence a Deus. Veja, nós acostumamos a dizer que santo é aquele que é separado, e de fato é. Mas a grande questão que nós temos que afirmar não é ser separado apenas, mas para quem nós fomos separados. E esse é um ponto. Porque muitas vezes nós queremos pensar, eu sou separado, eu sou santo, mas há uma ideia de pertencimento. Assim como a igreja do Senhor, e nós precisamos entender que nós, membros da igreja, pertencemos a Ele, aquele que pertence a Deus. Biblicamente, meus irmãos, pela ótica, né, da conversão, todos os cristãos são santos. Todos
me recordo quem agora afirmou isso, não sei se foi o Sproul, mas somos santos pecadores, porque ainda lutamos contra o pecado, porque ainda lutamos constantemente contra a velha natureza, mas separados por Deus, inclusos ali na família do Senhor. Como acabamos de ouvir pelo presbítero Abner, nós estamos no mesmo corpo, com diferentes, cada um com as suas particularidades, mas unidos em um só propósito, chamados, meus irmãos, pelo Senhor. E aí eu coloquei aqui para nós, sendo assim, a comunhão dos santos é o vínculo espiritual daqueles que creem em Cristo. Essa comunhão se dá quando estamos juntos no culto e na vida. E aqui entra um ponto que muitas vezes alguns têm confundido a ideia de que o uso dos dons ou o uso da minha vida, ela se aplica apenas à vida eclesiástica enquanto estamos reunidos. Porém, nós precisamos ir além e entender, meus irmãos, que nós somos corpo não só quando estamos reunidos, mas nós fazemos parte de um corpo espalhado por várias partes. E aí eu digo aos irmãos, interagir não apenas liturgicamente ou pedagogicamente, conversando sobre a Bíblia ou doutrinas isoladas de coisas concretas, ou administrativamente fazendo coisas e lidando com a gestão da igreja. O uso dos dons, o uso dos talentos, tudo que Deus nos deu, deve ser aplicado não apenas, meus irmãos, no momento solene do culto ao Senhor, ou no momento pedagógico do aprendizado, da doutrina, do crescimento doutrinário. Mas nós devemos fazer o uso diligente, meus irmãos, no dia a dia, como um corpo, entendendo que fazemos parte e somos membros uns dos outros, fazemos parte da Igreja de Cristo. Então veja, todos os crentes juntos e cada um por si tem como membros comunhão com Cristo, o Senhor da Igreja, e todos os seus ricos dons. Todos devem sentir-se obrigados a usar seus dons com vontade, alegria, para o bem dos outros membros. E esse é um ponto que talvez os irmãos já tenham escutado várias vezes falar sobre dons, sobre talentos, sobre usá-lo da igreja. Eu acredito que eu não estou falando nada novo aqui nessa manhã, mas, meus irmãos, eu quero ainda chamar a nossa atenção nessa manhã sobre isso. Usar a minha vida para gastar-se na obra do Senhor, no serviço ao Senhor e aos meus irmãos. Bom, quando nós falamos de dons espirituais, os dons espirituais são aquelas investiduras de poder que nos permite desempenhar as funções vitais da nossa vida corporal em Cristo, como membros do seu corpo. E esses dons são uma capacitação sobrenatural para que os resultados sobrenaturais sejam produzidos. Por isso, dons espirituais. Deus nos dotou de dons. Cada membro da igreja, cada um membro do corpo tem um dom, ou pelo menos um dom, e é chamado por Deus para exercitá-lo a serviço na obra do Senhor. Sabe, nós deveríamos muitas vezes trazer à tona esse tópico, esse assunto, porque é de relevância e é vital importância para os cristãos hoje. Quando nós falamos de dons, quando nós falamos do uso das atribuições naturais como talentos na vida da igreja, para muitos é motivo de discussão ou de rivalidade. Não deveria ser assim. Antes, visa a edificação da igreja. Agora, é importante destacar, meus irmãos, que os dons que Deus dá a cada crente não são dons imperfeitos, são dons completos. Veja, Deus não só dá a cada um de nós dons espirituais pelos quais o corpo de Cristo é apoiado, é sustentado, mas também nos dá tudo o que é necessário para desempenhar as funções vitais para a saúde e o ministério do seu corpo e da igreja.
Uma das coisas que, às vezes, há uma dúvida de alguns, eu não estou dizendo de você desenvolver o seu dom e crescer cada vez mais no uso daquilo que Deus te chamou para fazer. Não, você pode fazê-lo. Agora, não pense você que Deus vai dar um dom à medida que você vai caminhando na igreja. Não, Ele já te dotou. É por isso que nós devemos buscar com zelo, buscar conhecer. É por isso que nós devemos dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, mostra-me. Meus irmãos, com esse dom, que Deus dá a cada um de nós, e não apenas uma medida, Deus não nos dá apenas uma medida de graça para o serviço, mas também a medida da fé. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. E é importante destacar isso, porque nós damos tanta ênfase que Deus nos dá, é um presente dos céus, é a graça de Deus, mas nós nos esquecemos com aquilo que Paulo aborda aqui, a medida da fé. Então, meus irmãos, o ponto que nós vamos abordar nesse texto, e é muito interessante pensar na carta de Romanos, é uma carta tão viva, tão presente para a igreja hoje, uma das cartas mais difíceis que não só eu que estou afirmando, mas muitos servos do Senhor do passado afirmaram isso. Não difíceis de entender, mas pelo um conteúdo robusto, um conteúdo vívido para a saúde da igreja. Nosso texto ele traz um profundo sentido de importância desse ensinamento sobre a comunhão dos santos, sobre o chamado para os dons e talentos, e eu gostaria, meus irmãos, nessa manhã, de destacar esses princípios para nós. E antes de entrarmos propriamente no nosso texto, quero rapidamente passar um contexto geral aqui. Nós estamos falando de uma carta que Paulo ele escreve a caminho de Jerusalém, possivelmente na Palestina, a buscar donativos para levar para Jerusalém. Ele escreve aos romanos, e é próprio título dessa carta, porque foi a igreja de Roma, uma igreja composta na sua maioria de gentios, mas era uma igreja de gentios e judeus, escrita por volta aí do ano 54, há uma divergência de data, 55, ou então até 58 depois de Cristo. E as evidências são interessantes da datação, porque Paulo, nessa carta, não narra, por exemplo, eventos tão importantes como a queda de Jerusalém, então um tempo antes do ano 70, e antes mesmo de 64, por aí. São eventos chaves que Paulo não destaca aqui. Por isso, essa data só apenas para termos algumas informações dessa carta. Mas ainda, a divisão da carta é muito interessante, porque isso se aplica ao que nós vamos conversar hoje. Porque do capítulo 1 até o capítulo 11, nós podemos dizer que Paulo lançou o que chamamos de fundamento doutrinário. Paulo lançou o fundamento doutrinário não para um enchimento intelectual, acadêmico, para um grupo seleto da igreja que pudesse sentar e ficar debatendo assuntos como predestinação, justificação pela fé. Mas Paulo nos deu esse tema, meus irmãos, para a vida. Assim como a teologia tem que ser aplicada para a vida. Paulo nos dá esse tema doutrinário aqui para a vida, e ele agora convida os cristãos a adotarem esse estilo de vida na vida cotidiana. Eu coloquei aqui para os irmãos, no capítulo 1 a 11, Paulo lançou o fundamento doutrinário para o estilo de vida que ele agora convida todos a adotarem, manifestarem essa vida na vida comum, na vida cotidiana. Bom, é interessante ainda falando nos versículos do capítulo 12, agora propriamente no capítulo 12, o versículo 1 e 2 do capítulo, Paulo, ele convida, ele chama a atenção aqui, Paulo caracterizou o estilo de vida que a misericórdia de Deus motiva e que a graça de Deus capacita. Pense na sua vida hoje. Veja como ela se enquadra tão bem aqui nesse texto. Paulo escreveu naquele tempo para nossos irmãos do passado, mas como eu disse, é uma carta tão presente, porque ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interessante pensar nessa expressão culto racional. Não é um culto frio, não é um culto meramente da mente humana,
Mas é um culto que o cristão, o servo do Senhor, sabe o que está fazendo, conhece o seu Senhor. Depois de abordar do capítulo 1 até o capítulo 11, tantos assuntos importantes, a resposta não pode ser outra a não ser: Senhor, eu me curvo, eu adoro o Senhor por tudo que és e por tudo que fizeste na minha vida. Bom, os versículos que nós temos aqui, meus irmãos, que se seguem, descrevem com mais detalhes o exercício dessa mente renovada, e Paulo descreve nos versículos 3 a 8 a maneira de pensar a respeito dos dons espirituais. No decorrer da carta, a partir do capítulo 12 até o final, o que nós temos aqui, meus irmãos, é uma descrição da maneira cristã de pensar a respeito dos dons espirituais e a maneira como nós devemos nos portar para com o próximo, para com as autoridades, ele vai falar isso no capítulo 13, e vários outros assuntos para com aqueles que são mais fracos. Então, meus irmãos, para facilitar e pensar um pouco, formando uma pequena contextualização aqui, do capítulo 1 a 11, nós temos o aspecto que não é teórico. Eu não gosto dessa palavra. Na verdade, toda teologia ela é prática, ainda que nós possamos olhar e dizer, é teórico. Não, é a base, é a fundamentação. A partir do capítulo 12 até o final, o que nós temos é talvez a resposta para uma pergunta: e agora? O que eu faço com tudo isso? O que eu faço agora? Eu estou ouvindo, eu estou aprendendo, como que eu aplico tudo isso? Então, a partir desse momento, ele passa a ensinar-nos, meus irmãos, alguns princípios tão básicos de uma nova vida, como os versos 1 e 2 apresenta para nós. E é interessante aqui, um tema que inicia no capítulo 12, os primeiros versos, é que Paulo diz assim: renovação da vossa mente, renovação da maneira como vocês pensam. E agora, com uma mente renovada, a mente de um cristão, aquele que recebeu a nova vida, use dessa mente para o serviço na obra do Senhor, ou no dia a dia, na convivência uns dos outros. Meus irmãos, o nosso texto, e eu quero trazer para o nosso ensinamento nessa manhã, ele se divide em 3 seções principais. O versículo 3, onde Paulo introduz o assunto dos dons espirituais com um apelo a um pensamento claro. Depois o versículo 4 e 5, onde Paulo exorta os cristãos a pensarem, não agora individualmente, mas coletivamente, sobre os dons espirituais que devem ser compreendidos e praticados no contexto do corpo de Cristo. E depois dos versos 6 até o verso 8, onde Paulo concentra-se nas atitudes e nas ações apropriadas dos dons espirituais específicos. E nós podemos, portanto, meus irmãos, delinear a estrutura desse texto dessa maneira. E eu começo, então, olhando propriamente para o texto. Em primeiro lugar, um chamado para um pensamento direto sobre dons espirituais. Um chamado para um pensamento direto sobre dons espirituais. Irmãos, veja, no versículo 3, eu acho que eu coloquei numa outra versão aqui para nós. O texto, na nossa versão, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Uma outra versão, e eu fiz questão de colocá-la aqui para nós, e achei interessante essa tradução, diz assim: em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima, ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispersou a cada um. Meus irmãos, é interessante porque Paulo ele começa a abordar o assunto dos dons espirituais, sobre os dons espirituais, primeiro dizendo aos seus leitores que no processo de ensinar sobre esse assunto, ele também está exercendo o próprio dom espiritual.
É interessante, meus irmãos, que ele está exercendo através da graça que lhe foi dada, aquela graça que ele se referiu lá no início da epístola. Lá no capítulo 1, no versículo 5, Paulo diz assim: por meio de quem recebemos graça e apostolado para promover a obediência da fé entre todos os gentios, por amor do seu nome. Então veja, em primeiro lugar, meus irmãos, que nós devemos destacar. Qualquer coisa eu dou uma esticadinha aqui, está pertinho. Em primeiro lugar, Paulo exerce o seu dom espiritual de apostolado. Veja só, talvez Paulo já tenha revelado e desenvolvido outros dons. Isso nós vemos na vida desse servo do Senhor, enquanto ele escreve, enquanto ele tece essas palavras de exortação, talvez ter sido impedido fisicamente de estar presente com esses santos, porque Paulo não podia exercer o seu dom à distância, e então ele coloca apenas este dom em evidência, o seu apostolado. Agora, meus irmãos, ele fez isso não apenas por benefício dos santos lá em Roma, mas para todos, para nós hoje, para todos que são abençoados por essa epístola ao longo da história. E essa epístola aos Romanos é uma ilustração e uma evidência dos dons que Deus deu a Paulo para a nossa edificação. Muitas vezes, quando eu estou lendo a Escritura e lendo alguns textos, eu gosto de ler e pensar naquele que a escreveu, inspirado por Deus. E veja, que bênção, tantos e tantos anos depois, nós estamos aqui, quase 2000 anos depois, podendo louvar a Deus, exaltar o Senhor e ser beneficiado com esse escrito que foi feito por um homem, que nós conhecemos a história, Paulo, mas inspirado por Deus, que teve um chamado da parte do Senhor, chamado esse que nós conhecemos como em Atos capítulo 9, onde o Senhor Deus diz, porque Ele é um instrumento para mim. Sabe, muitas vezes há uma tendência de olharmos para a nossa vida em meio aos dons e, tristemente, nos nossos dias, há tantos falsos apóstolos que levam esse título, mas que não foram chamados. Nós sabemos que o ministério apostólico cessou, mas o ofício apostólico da igreja continua. Nós estamos fundamentados no ensino dos apóstolos, na comunhão, no estarmos juntos. E Paulo, servo do Senhor, traz, e ele diz, veja que o texto diz, em virtude da graça que me foi concedida. Paulo não está exortando a igreja como alguém que não a pratica, como alguém que não entende aquilo que está dizendo. É como que Paulo estivesse, meus irmãos, nesse texto dizendo o seguinte, olha, eu sei o que é na pele exercitar o dom e pagar o preço por esse dom. Eu fico pensando na vida desse servo do Senhor, que alguém poderia dizer uma carreira promissora, um grande rabino, alguém que poderia galgar carreira e crescer, mas agora ser reduzido a um apóstolo, porque não era ser famoso como nos dias de hoje ouvimos os títulos, mas não é ser reduzido, é ser chamado e entender que esse chamado é ser chamado para servir a igreja do Senhor. Ao que Paulo mesmo, no final da sua vida, pode dizer, eu cumpri, eu completei a carreira, eu guardei a fé, ou seja, eu exercitei o dom que me foi dado, agora eu posso morrer em paz. E sabe, às vezes nós vivemos na vida cristã pensando, eu tenho um prazo para servir a Deus, depois de uma certa idade eu não preciso mais, porque já servi muito à igreja. Não é a igreja, meus irmãos. E quando eu digo a igreja, não estou dizendo, não é a igreja parede que você serve, é o reino, é o corpo. Isso não tem prazo de validade, é para a vida inteira. A segunda coisa que a gente pode destacar aqui, meus irmãos, eu acho que a pilha acabou. Não está dando contato. Eu vou mudar aqui. A segunda coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é que o ensino de Paulo aqui não é um ensino para um grupo específico. É um ensino universal.
Veja só, o seu ensinamento não é dirigido a nenhum indivíduo, nem a um grupo pequeno da igreja, mas o texto, ele diz assim: eu peço que cada um de vós, veja, cada homem entre vocês, cada um membro desta igreja. É interessante pensar porque esses princípios se aplicam a todo crente, a cada um. As palavras de Paulo, elas pressupõem que todo cristão recebeu pelo menos um dom espiritual que deve ser exercido para a edificação da igreja, o corpo de Cristo. No contexto que Paulo diz aqui, cada um, parece que sempre que Paulo fala sobre dons espirituais no Novo Testamento, ele enfatiza: cada seguidor de Jesus recebe pelo menos um. Isso é importante, não é frase que o pastor gosta de usar para que mais gente possa servir na igreja. Não. É porque a Bíblia diz que cada um recebeu um dom e que deve buscar conhecer este dom. Veja, meus irmãos, Paulo então ele estabelece isso. Cada um aqui, num sentido universal. Depois o nosso texto continua e ele diz o seguinte, e ele pede, um julgamento, Paulo pede pensamento e julgamentos sólidos. Veja só, meus irmãos, ele já informou que nós não devemos nos conformar com este século, o versículo 2. Paulo diz, olha, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, você não pode se moldar, você não pode se conformar com esse século. Você tem que ter uma mente renovada, um pensamento renovado. E Paulo adverte, meus irmãos, sobre o perigo de pensar demais. É isso que aparece no texto grego aqui, ou pensar muito bem de nós mesmos. O que Paulo está querendo dizer com cada um pense com moderação? Meus irmãos, nós vemos uma geração em que nos nossos dias consideram a baixa autoestima o grande mal ou a causa de muitos tipos de doença. Mas aqui Paulo não está advertindo, meus irmãos, sobre a baixa autoestima. Pelo contrário, aqui, meus irmãos, Paulo está exortando para tomar cuidado a não ter uma estima muito elevada. Isso fica claro porque quando nós olhamos o nosso contexto, falando de dons, há aqueles que acham que podem estar acima dos outros. Sabe, meus irmãos, o ponto aqui é que, como criaturas caídas, criaturas pecaminosas, nós somos adoradores, se não tomarmos cuidado, do nosso eu. E achar que o dom e o talento deve ser usado para o meu serviço, para que eu possa, assim, crescer ou ser satisfeito. Mas, meus irmãos, Paulo já havia exortado sobre isso, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, dizendo que nós não devemos ser amantes do dinheiro, nem do prazer, isso, ou seja, voltados para si, olhando para dentro de si. Ter uma opinião muito elevada sobre nós mesmos pode ser ilustrado na questão dos dons espirituais. Veja, acho que eu nem coloquei aqui. Nós podemos nos considerar muito bem por causa dos dons que Deus nos deu, achando que eu estou confortável com isso. E nesse sentido, meus irmãos, alguém pode olhar e achar, bom, eu mereço, afinal de contas eu sou presbiteriano já à raiz, não sei quantos, e eu fiz faculdade, eu fiz isso, meu dom, não tem como Deus não me dar, eu busquei. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a graça que foi concedida é algo imerecido. Não fomos nós que acordamos pela manhã, olhando para a igreja e dizendo, eu acho que eu posso servir porque, afinal de contas, é essa área que Deus me chamou. Meus irmãos, os dons espirituais são graça. E a raiz aqui é sobre a qual se constrói o termo dons espirituais, é a ideia de que foram dados soberanamente como dons espirituais, como presentes, não é algo que vem de nós. O Senhor nos deu. Por isso, nós não podemos usar os dons espirituais como um medidor do nosso valor.
Eu não posso olhar para a minha vida como servo do Senhor, como ministro do Evangelho, chamado pelo Senhor para servir a igreja dele como um pastor, e achar que sou melhor que alguém porque estou à frente. Ou alguém que toca um instrumento e serve na área da música da igreja, achar que pode ser melhor do que outros que não estão tanto em evidência. Não, meus irmãos. Nós temos que tomar cuidado, e aqui há um perigo, e Paulo exorta e chama a atenção para esse pensamento e julgamento sólido, para que você não assuma o crédito por aquilo que Deus lhe deu. Você conhece muito bem que Paulo ele afirma, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu acredito que essa expressão, esse versículo, é normativo para as nossas vidas ao afirmar, quando pensarmos que a igreja depende dos nossos dons, poder afirmar e dizer, pela graça de Deus, eu sirvo da maneira como Ele quer que eu sirva. Então veja, essa é a primeira questão. Podemos nos considerar muito bem por causa do dom espiritual que Deus nos deu e nos acomodarmos. E acharmos que somos indispensáveis, num sentido que o meu dom é só eu e pronto. Nós estamos falando de um corpo. Segunda questão, meus irmãos, que eu destaco aqui, a nossa resposta ao recebermos um presente menos proeminente pode revelar uma estima inflacionada de nós mesmos. E nesse ponto aqui, é um perigo que sonda muitas igrejas. Eu não sei se isso acontece em Jaboticabal. Mas aqui também acontece. E acontece em muitos outros lugares. A ideia é a seguinte: alguém pode olhar e dizer, não, mas porque eu não faço parte de uma determinada área da igreja, eu não sou importante. Não, porque eu não estou em evidência, por exemplo, tocando um instrumento, dando uma aula, ou sendo um presbítero ou um diácono, eu não sou importante. Acho que passou aqui. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Fui eu? Ou foi um controlinho que está andando? Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, para não ter uma estima inflacionada por um desprezo ou achar que não temos importância nesse corpo. E Paulo lhe usa um exemplo muito interessante, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 a 16, depois você pode dar uma lida em casa, é uma ilustração que ele usa da analogia do corpo. E é interessante porque Paulo, ele diz o seguinte, olha, porque eu não sou a mão, e porque eu não sou o pé, porque eu não sou aquilo. E a princípio, meus irmãos, eu fiquei inclinado a pensar que o pé e a orelha não se consideravam suficientemente elevados, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está aqui falando, meus irmãos, de uma revolução do corpo, lá naquela analogia que ele usa em 1 Coríntios capítulo 12. Mas a ideia aqui, meus irmãos, veja que há uma expressão negativa quando ele diz, porque não sou uma mão, não sou parte do corpo. O pé, ele não se considera muito pouco. Pelo contrário, ele pensa erroneamente porque ele não é a mão. Na verdade, ele está pensando que ele não faz parte do corpo. Vai muito além. Não é ficar tendo inveja do pé, tendo inveja da mão, porque a mão está numa posição mais elevada e mais ativa. Não. É achar que ele não faz parte do corpo e que ele não tem importância. E esse é um perigo que nós incorremos, achando que podemos pensar, e quando Paulo diz isso, pense com moderação, achar que você não é importante. Os irmãos sabem que há órgãos que são essenciais e vitais que não aparecem no nosso corpo, mas estão lá, trabalhando, pulsando. São indispensáveis. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, tanto com uma estima elevada, acharmos que somos indispensáveis no sentido de que sustentamos a igreja, e nós sabemos que quem sustenta a igreja é Cristo, usando homens, e também o perigo de acharmos que não somos importantes e que não fazemos parte desse corpo. E aí, meus irmãos, Paulo pede então um pensamento sólido e um julgamento sólido, mas ele também pede um pensamento sólido baseado na humildade e na fé.
E nesse ponto aqui, eu digo que sempre que nosso ego está envolvido em nosso pensamento sempre fica distorcido. Algum tempo atrás, o ano passado, o ano retrasado, eu li um livretinho do Tim Keller, Ego Transformado, não sei quem já leu este livro, e é interessante a maneira como o Tim Keller aborda a questão do ego. Sabe, muitas vezes nós não paramos para pensar que a parte da revolta, ou parte daquilo que muitas vezes toma conta do nosso coração, não é por um sentimento genuíno. Às vezes é o meu ego, e eu preciso me confrontar. E meus irmãos, como é difícil fazer uma autoconfrontação. Como é difícil olhar e dizer, Pedro, para, chega. É o seu ego, não são os outros, não é a igreja, é você. Eu sei, irmãos, que parece que reduzir demais os problemas da igreja. Mas eu acredito que grande parte dos problemas da igreja seriam resolvidos sobre o uso dos dons e talentos, se antes de olhar para o outro, tivéssemos um olhar criterioso para nós mesmos. Como eu estou servindo na obra do Senhor? Veja, por causa do nosso próprio amor natural, o amor natural, sempre temos uma opinião mais elevada de nós mesmos. E esse tipo de amor próprio, se não colocado na medida certa, ele distorce a percepção da realidade. Sabe, meus irmãos, como é frequente mencionar na Bíblia a respeito da humildade? Nós vemos isso com muita frequência. Agora, o que é humildade? Humildade não é se colocar numa posição dizendo eu sou tão humilde que eu me orgulho disso. Não é se colocar numa posição dizendo eu sou o homem mais humilde da face da terra. Não. A humildade é ver as coisas como elas são. O orgulho é ver as coisas de forma arrogante. É achar, por exemplo, que somos indispensáveis ou que a igreja depende de nós, das nossas forças. Mas o que alimenta o nosso ego é o nosso amor próprio inflado. E esse tem que ser colocado no seu devido lugar. É interessante porque Paulo ele afirma o seguinte, olha, a cada um pense de forma correta, cada um pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para que esse pensamento sólido não seja baseado em nossas experiências, mas sim num pensamento baseado na humildade e na fé. E aqui Paulo usa uma expressão, a medida da fé. E eu quero destacar essa medida da fé para nós, meus irmãos. A fé é a base de um pensamento sólido. Um pensamento saudável, de acordo com Paulo, envolve a mente, que é racional, e é realizado pelo exercício da fé, e não vai além do reino que é próprio e correto. Não pensa demais. Um pensamento da fé, do pensamento saudável, baseia-se nas verdades que Deus nos revelou, que são invisíveis, mas verdadeiras. Aquilo que Ele ensinou na sua palavra. E podemos ainda destacar, meus irmãos, que um pensamento saudável, baseado na fé, o nosso pensamento deve basear-se naquilo que Deus revelou em sua palavra, naquelas realidades invisíveis que não são apenas verdadeiras, mas muito mais confiáveis do que as aparências vistas pelo homem, pelo olho humano. Recentemente eu disse, acho que eu disse na outra vez, eu tenho trabalho de capelania militar, toda semana na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, tenho levado a palavra de Deus. E recentemente um policial me abordou dizendo o seguinte, você viu o que um pastor lá no sul fez? Olha, saiu não sei com quem, fez aquilo e tal. E eu senti um pouco de provocação, mas ele está armado, eu não, então... E eu senti uma provocação e eu falei, Senhor, me dá graça para responder, né, com todo respeito. E eu disse, de fato, tem muitos pastores, ou títulos de pastores, de homens que
simplesmente ao verem a igreja admirar o externo, já deram o título, pastor. É uma pessoa legal, cumprimenta todo mundo. Tem que ser pastor. É filho de fulano. E eu disse até para esse policial, falei, por exemplo, tem pessoas que acham que a minha esposa é pastora. E ela não é pastora. Nós não temos pastora. E aí, conversando com ele, eu falei, agora eu tenho que falar também, né? Eu falei, assim como tem péssimos policiais, que nós julgávamos ser tão bons, também tem péssimos pastores, péssimos padres e outros líderes de segmentos religiosos. Falei, o problema não está no título, o problema está na aparência externa. Acharmos que a aparência importa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, porque, veja, nós temos que olhar o dom além da aparência. Nós temos que ter este pensamento sólido, baseado na fé, meus irmãos, olhando muito além da aparência. É daquilo que Deus chamou. É entender que a quem Deus chama, Ele capacita. E não só capacita, Ele também chama os capacitados a usarem seus talentos e aptidões na obra dele. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 3, diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção das coisas que não se veem, pois por meio dela, homens da antiguidade obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que os mundos foram preparados pela palavra de Deus, para que o que se vê não foi feito das coisas visíveis. Então veja, o pensamento saudável baseia-se nas verdades daquilo que Deus revelou na sua palavra, que muitas vezes não é visto, é o fundamento. Uma área que eu tenho orado muito, meus irmãos, e quero melhorar muito na minha vida particular e na vida da igreja. Eu fico feliz de ouvir, por exemplo, nos avisos que foi dado agora há pouco, é que esta igreja tem uma reunião de oração. E há irmãos, eu acredito fielmente, que têm os dom de oração, de intercessão. Irmãos que foram chamados para dobrar os seus joelhos de madrugada e orar pela igreja, pela liderança. E isso, meus irmãos, não é visto. Isso não está em evidência, mas é tão essencial para a vida da igreja. Tão importante, é essencial para o crescimento. Então veja, por que a fé é necessária em relação aos dons espirituais? Porque Paulo nos diz, meus irmãos, que nós devemos pensar de modo de ter bom senso, conforme Deus concedeu a cada um de nós na sua graça. Veja, por que é indispensável pensar ou a medida da fé? Primeiro, porque nós vivemos e andamos pela fé. Quer ver um exemplo simples? Existem alguns que no serviço podem se cansar na obra do Senhor, no uso dos talentos, de não ver os resultados. Essa semana passada eu disse para minha esposa, está transmitindo, né? Eu vou falar, mas não tem problema. Eu disse para minha esposa o seguinte, eu estou esgotado, estou cansado. E eu sei que talvez o pastor Everton também, o reverendo Everton, passe por os seus dilemas pastorais, assim como outros e outros servos do Senhor. Porque às vezes a gente trabalha, luta com o irmão, dá uns cajadadas de vez em quando, puxa ele de volta e parece que não vai. Isso cansa. Mas você precisa andar pela fé. Não é pelo que vemos. Os resultados é o Senhor que dá. E a segunda coisa envolve isso. Os resultados do nosso ministério podem não ser evidentes ou aparentes para nós ou mesmo para os outros. Nós podemos ser cobrados, meus irmãos, por exemplo, do uso dos nossos dons e talentos e não ver os resultados e achar que somos fracassados. Na verdade, meus irmãos, quando olhamos para a história da Bíblia, a Escritura Sagrada, os profetas do passado ministério fielmente, mas a maioria deles pareceu fracassar durante a sua própria vida. Parece que os profetas tinham um ministério fracassado, porque alguém pode dizer o seguinte, fracassaram porque morreram, foram perseguidos e mortos. Eles não viram a muitos se arrependerem, os profetas não viram mudanças na nação, mas continuaram fiéis.
pregando a palavra, servindo o Senhor. Isso é a medida da fé. Talvez você seja levado, meu irmão, minha irmã, a esmorecer porque não está vendo resultados. Deus te chamou. Um professor, por exemplo, e só tem um aluno na sala. Já vi professores pensarem em parar e desistir porque só tinha um aluno na sala. E eu disse, glória a Deus por isso. Fale como se estivesse falando para 1000. Esse um é importante. Mas nós temos a tendência de olhar o externo, olhar o que está na aparência. Cuidado com a mera aparência. Visto, meus irmãos, que o exercício de um dom espiritual pode ser invisível, é necessária a fé. Na maioria das vezes, o ministério dos dons espirituais é descrito em termos de função do corpo. Conforme eu já mencionei, há órgãos que são vitais, que nós não pensamos neles. Por exemplo, o coração, o funcionamento dos rins, fígado. Somente quando eles param ou quando sofrem um dano é que nós paramos para pensar. Eles são vitais, assim também o é, cada um na obra do Senhor. Então a analogia do corpo deveria ser levada ainda mais longe. É a obra de Deus realizada através do corpo de Cristo, a igreja, é a obra de Deus usando pessoas. Nós nos acostumamos tanto com isso, meus irmãos, que nós já não vemos a importância da igreja. A igreja tem sido, e quando eu falo a igreja, mais uma vez é importante destacar, são vocês, não as paredes. Nós nos juntamos nesse local para o culto solene, mas se as paredes caírem, espero que não, louvado seja Deus, que estão firmes, sólidas, a igreja continua. E nós precisamos resgatar isso, porque nós estamos sendo massacrados neste mundo achando que a igreja não presta. Por quê? Virou bancada política, palanque político, perdão, virou meio de ganho para alguns, falsos, ou uma falsa igreja que pode existir por falsos mestres. E nós temos entrado numa viés, meus irmãos, que há muitos têm dito, a igreja não presta. Não, a igreja presta, é de Cristo. E ele usa pessoas no uso dos dons e talentos. Mas nós devemos pensar em nós, aí nesse sentido, não sendo contraditório, mais altamente do que deveríamos pensar. Não olhando para o ego, mas olhando para a nossa posição em Cristo Jesus. Lá em Efésios, diz que uma vez salvos no Senhor Jesus Cristo, e aqui também, ele está falando da nova vida, o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele não está falando de um tempo só no futuro, da graça que nós podemos desfrutar lá na frente. Ele está falando agora. A igreja é a embaixada do Senhor, somos embaixadores de Cristo, a serviço do reino. Meus irmãos, o mundo nos diz que nós não devemos ter uma estima suficiente boa do nosso próprio valor, de uma forma secular de pensar. Nós precisamos muito da opinião dos outros. É por isso que muitos estão seguindo influenciadores. Mas, na verdade, meus irmãos, quando Paulo diz a pensar na medida que, pela fé, nós devemos olhar e perceber que nós não merecemos nada, Ele nos deu tudo. E olha que posição você se encontra hoje. Sabe, a Bíblia, ela instrui-nos, meus irmãos, a olhar para Deus e olhar para a obra do Espírito Santo, para a sua capacitação e viver as nossas vidas de uma forma que sirvamos sacrificialmente a Deus e aos homens, crendo que a obra é dele, o poder vem das mãos dele. Paulo, ele aborda esse tema aqui em Romanos ao dizer que o Evangelho de Deus é poder. A igreja tem um grande poder nas suas mãos, mas muitas vezes ela se torna fria, apática, por uma perspectiva, está olhando para si e não olhando para aquilo que Deus pode fazer. Eu tenho dito lá em Jaboticabal, ano que vem, se Deus quiser, nós vamos completar 100 anos de fundação na cidade, não de organização, mas de fundação, 100 anos. E eu disse para os membros da igreja, hoje nós temos em torno aí de 140, 150 membros, é só isso. Nós não podemos fazer mais nada. Precisa haver uma mudança de pensamento. Porque não somos nós, é Deus.
Lembra lá em Atos, quando você lê o livro de Atos, você começa a ver que como viviam os convertidos. Não era o viver na igreja dominicalmente, é o dia a dia, é no serviço. Então, meus irmãos, conseguindo através da verdadeira humildade, reconhecendo que tudo que temos e somos vem de Deus, realizado pela graça de Deus, pensando, meus irmãos, na medida da fé, não muito olhando para o nosso ego, nem abaixo, achando que não fazemos parte, mas sim pensando que somos importantes por fazer parte desse corpo, que Ele nos dotou assim. Paulo então passa para um segundo aspecto aqui. Eu lembrei que eu tenho até meio-dia, não é isso? Eu falo e vou me empolgando, daqui a pouco eu olho e a hora está passando. Meus irmãos, versículo 4 e 5 fala de pensar agora, não olhando para si e analisando, mas olhando agora no todo, o uso dos dons corporativamente. Veja só, corporativamente. Versículo 4 e 5, ele diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Meus irmãos, nós vivemos em uma era muito independente, muito antropocêntrica ou egocêntrica. Em muitos aspectos, nós vivemos o que poderíamos chamar à beira da anarquia. Por exemplo, nós vivemos uma era em que não há valores absolutos. E quando afirma que não há valores absolutos, não é olhando no macro, é porque há pensamentos individuais, você tem que respeitar o pensamento individual, e em nome desse respeito que nós vivemos na sociedade, não pode ter um valor absoluto. E é interessante que a palavra que nós tanto escutamos nessa era é o eu. O eu em si é a ordem da cultura. O bem público parece ser avidamente sacrificado pela liberdade individual. Uma meia dúzia quer ditar o que todos devem pensar. E no final das contas, não há um pensamento. O que há é uma confusão generalizada. Mas o que Paulo nos ensina aqui, meus irmãos? Paulo, ele ensina, meus irmãos, que os cristãos, os crentes, os que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que no versículo 1 diz que foram salvos pelas misericórdias de Deus. A palavra de ordem desse texto é interdependência. Apesar de termos nossa individualidade, cada um com a sua característica, nós somos interdependentes uns dos outros. Os mandamentos de mutualidade aparecem constantemente na Sagrada Escritura. Meus irmãos, os dons espirituais significam que eu sou fraco e eu sou forte. Há áreas na minha vida que eu sou fraco, mas há áreas que Deus me dotou, que me fez forte. Nas áreas que eu sou fraco, eu sou apoiado pelos irmãos, sustentado pelos irmãos. Nas áreas que eu sou forte, eu sustento a vida dos irmãos, eu apoio um ao outro. Sabe, meus irmãos, os dons significam então que nós devemos ministrar ao corpo de Cristo e aos outros com base em nossas forças, e nós somos dependentes do ministério, no resto do corpo, nas áreas da nossa fraqueza. Eu acredito que isso muda radicalmente quando olhamos para a liderança da igreja, os presbíteros, diáconos, e quando eu falo presbíteros, incluo o pastor como presbítero docente. Eu acredito que muda radicalmente porque eles não são perfeitos no sentido de ter todos os dons, todos os talentos, toda a força, toda a capacitação. Eles têm as fraquezas. A liderança precisa, meus irmãos, do uso dos dons e talentos. Sabe, meus amados irmãos, nós devemos nos ver como membros do corpo de Cristo com certos dons e capacidades especiais que nos equipam para desempenhar funções necessárias ao equipamento do ministério do corpo. Existe, meus irmãos, individualidade dentro do corpo porque há membros de todos os papéis diferentes a desempenhar, mas não há espaço para individualismo. Há individualidade de cada um, características. Há aqueles que são mais tímidos,
aqueles falantes, mas isso não pode ser motivo para não servir. Nós somos interdependentes de cada um. Eu coloco para nós aqui, meus irmãos, para o bom funcionamento dos dons espirituais, devemos parar de pensar de forma individualista e começar a pensar de forma corporativa. Eu gosto muito de esportes e tem esportes que para mim são grandes ensinamentos para a vida. Infelizmente nós condicionamos a nossa mente há muitos anos só no futebol, que está uma tragédia ultimamente, deixa para lá, né? Falar de futebol ou vôlei, que melhorou bastante, mas há esportes coletivos que são tão dispensáveis, e um deles, me perdoe talvez se eu falar de forma errada, que é o ciclismo, mas por equipe. E é interessante que sempre, se você observar, tem um ciclista que ele vai à frente, enquanto os outros vêm atrás e numa fileirinha, e de repente, quase chegando na linha, perto da linha de chegada ali, os outros ultrapassam ele e falam assim: mas peraí, o que está acontecendo nesse trem? Porque na verdade, há um da equipe que é forte, para quebrar o vento, para que os outros não se cansem tanto. Mas quando a equipe chega na linha de chegada, me perdoe a redundância da palavra, todos vencem. A vitória é de todos. Talvez vai ter um irmão ou irmã nesta igreja que é aquele quebra-vento. Desculpe a liberdade da expressão, é pau para toda a obra. Ele aguenta tudo. E o que os mais fracos não aguentam. Mas no final, todos são vencedores. Não é a vitória individual, não é o individualismo, é para todos. Meus irmãos, nós devemos nos ver como membros desse corpo. Nós devemos ver-nos como membros do corpo de Cristo, com certos dons ou capacidades especiais que nos equipam para isso, para desempenhar essa função. Não é você que sustenta a igreja, eu já tenho dito isso, não somos nós, não é o pastor Everton que sustenta essa igreja, é Cristo, é o Senhor da igreja. Mas Ele usa pessoas. E veja, embora tenhamos sido escolhidos, chamados, justificados individualmente, nós somos unidos a um corpo. Por isso, eu digo sem dúvida nenhuma, não existe desigrejado, aquele que afirma que eu posso ser igreja fora da igreja. Não há. Não dá para servir a Deus fora da comunidade. Não dá para sentar em casa assistindo pelas redes sociais, e eu aqui não estou dizendo alguém que está desvalido, doente ou com dificuldades, ou em viagem que não pode estar presencial. Não dá para dizer eu sou igreja. Uma das grandes falácias que nós ouvimos nos nossos dias é eu sou igreja. Não, eu sou igreja enquanto estou junto. Meu dedinho não pode falar meu dedão não pode falar que é membro do corpo. Se ele for decepado ou tirado, ele é um membro morto. Assim é na igreja. Sabe, meus irmãos, nós devemos pensar, agir como membros de um órgão, juntos. Os dons espirituais são os mesmos pelos quais o corpo de Cristo é sustentado e através dos quais a vida no nosso Senhor se manifesta. R.C. Sproul, ele coloca uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: todos têm uma missão. Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Deus nos deu dons, não para que sejam desperdiçados, arquivados ou enterrados. E aqui eu abro um parênteses. Se você enterrou o seu dom, desenterre enquanto é tempo, porque o Senhor está voltando. Desenterre o dom e talento que Deus lhe deu. Fecha aspas. Deus espera que usemos nossos dons. Quem tem o dom do ensino, deve ensinar. Os que recebem o dom da pregação, devem pregar. Aqueles com o dom do evangelismo são chamados a evangelizar. E sinta-se satisfeito nisso. Não, se eu fosse, eu seria mais feliz. E aí nós caminhamos, meus irmãos, já para o fim aqui. Antes, eu coloquei mais um slide aqui.
o que eu mencionei agora há pouco, né? Embora tenhamos sido escolhidos, chamados, justificados individualmente, fomos unidos a um corpo, o corpo de Cristo. Portanto, pensemos assim, como um corpo, não na individualidade. Um perigo muito grande é quando a igreja não satisfaz o que eu quero. Não, a igreja não foi feita para me satisfazer. A igreja foi chamada para a glória de Deus e nós edificamos o uso dos dons para a glória dele. Sempre o final é a glória de Deus. Paulo vai dizer em Efésios que nós usamos os dons para a edificação do quê? Do indivíduo? Não, do corpo. E o último ponto aqui, meus irmãos, o uso dos dons espirituais. Eu não vou aqui, meus amados irmãos, me estender falando de cada detalhe, não é meu objetivo nessa manhã, mas se você observar o versículo 6 a 8, ele traz para nós uma dica preciosa aqui sobre uso de dons e talentos na igreja, ou uso dos dons na igreja. Verso 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Veja que Paulo, ele repete isso. Parece que ele quer que fique evidente na mente de cada um. Não foi você que escolheu, não é meramente comprado ou financiado. Não, você recebeu gratuitamente. E ele continua. A graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Veja, meus irmãos, que as expressões que Paulo usa aqui, vou transcrever aqui para nós, segundo a graça que nos foi dada no versículo 6, e depois, conforme Deus repartiu a cada um a medida da fé, lá do versículo 3, apontam para uma verdade importante a considerar. Os dons espirituais não têm nada a ver com ambição. Não é carreira. Não, eu comecei, eu tocava não sei o quê, mas eu quero galgar algo melhor na igreja. Não existe isso. Não pode haver uma ambição pessoal. Os dons espirituais mencionados aqui e em outros lugares não são uma lista de compras da qual fazemos uma escolha e depois procuramos obter esse dom. Você precisa entender que é uma bênção e poder dizer que privilégio receber esse presente da parte de Deus. Recebemos este dom que foi concedido soberanamente por Deus. Sabe, meus irmãos, é interessante que nós já possuímos os dons. Deus nos capacitou com esses dons. Deus não nos dá apenas o dom, a graça, mas também pela fé a qual ele deve ser exercido. Vou fazer uma pergunta para despertar os irmãos aqui nessa manhã. Quantos têm habilitação aqui? Agora, fazendo uma pergunta, quantos dirigem aqui? Quase todos aí, né? Isso faz diferença, essa pergunta. Porque alguém pode ter a habilitação e não dirigir. Minha esposa, sim. Se ela estiver ouvindo, eu vou apanhar em casa. Porque ela tem o pastor, o seu esposo que dirige, então está tranquilo. Mas teve uma hora de aperto que ela teve que pegar o carro. E agora? Entrou em desespero. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que só o fato de recebermos o dom está certo. Mas a Bíblia também nos exorta a desenvolver este dom. Não basta só a habilitação. Precisa haver a habilidade. O usar. E aqui, meus irmãos, é interessante porque nós não podemos nos acomodar sabendo que há dons e talentos. Eu quero só destacar aqui no nosso texto, e como nós temos dons diferentes segundo a graça que nos foi dada, o texto diz, cada um exerce em conformidade. Ou seja, haja de acordo com o que você receber. E aí as estruturas aqui no verso 6 a 8 mostram algo bem interessante. Deixa eu colocar todos, fica mais fácil. Ele mostra para nós aqui uma estrutura que é bem interessante. Ele fala assim, olha,
Se profecia, segundo a proporção da fé. Se serviço, em seu serviço. Aquele que ensina, em seu ensino. Aquele que exorta, em sua exortação. Aquele que dá, faça com liberalidade. Aquele que lidera, com diligência. Aquele que mostra misericórdia, faça com alegria. É interessante, meus irmãos, que eu vou só passar rapidamente por eles aqui, não é o tema que eu quero explorar aqui. Deixa eu só colocar o próximo slide aqui. Paulo, ele vê dois grandes perigos no exercício dos dons espirituais. Quais? A primeira é de não nos dedicarmos a fazer aquilo que temos um dom de fazer. Esse é um perigo. É querer fazer o que o outro está fazendo. Não, se Deus te dotou, faça o que Deus te chamou para fazer. Ai, pastor, mas só isso? Louvado seja Deus. Louve Ele, agradeça por só isso que você está julgando. Né? A segunda é exercer os nossos dons de uma forma inconsistente com a graça de Deus, que deve motivá-lo a ser manifestada por eles. Nós somos, portanto, desafiados a nos dedicar à função para a qual Deus nos dotou e ao ministério pelo qual Ele nos chamou. E devemos fazê-lo de uma maneira agradável a Ele, consistente com o objetivo da tarefa no plano e no propósito geral de Deus. Então veja, se a gente pode dividir aqui essa questão dos dons, eles podem ser feita uma divisão simples em dois aspectos, em dois dons, que têm várias vertentes. O primeiro, os dons de fala, profecia, como é chamado aqui, o anunciar. O segundo é o dom do serviço, é o trabalho. E essa distinção Pedro também assim o faz. Veja, ele fala de ensinar e exortar, se enquadram na categoria da fala, né? De liderar e mostrar misericórdia, na categoria do serviço. E todos eles têm uma ideia que hajam de acordo com aquilo que foi chamado. Então veja, meus irmãos, nós somos chamados não para nos gastarmos com um dom alheio, mas naquilo que Deus nos deu, na medida que Deus nos deu. Eu tenho um problema seríssimo, e é um problema sério para pastor. Admiro o reverendo Everton e outros pastores que têm esse dom de delegar e administrar. Já disse isso também para ele, mas eu tenho uma dificuldade que eu quero fazer tudo, desde pequeno. Cobrar escanteio, cabecear, jogar no... E não dá. E depois de uma certa idade você começa a pensar que você não tem condição mesmo. E a maturidade vai nos ensinando isso. Talvez aqui no nosso meio tenha alguém que é assim, quer fazer tudo. Mas você já tem buscado, de fato, que Deus te chamou para aquilo? Eu gosto muito do texto de Atos, capítulo 6, já estou terminando aqui, meus irmãos, que diz assim, na instituição dos diáconos. Olha, os diáconos cheios do Espírito foram levantados para servir ali, porque eles não poderiam servir às mesas, mas o texto diz assim, quanto a nós, a gente esquece às vezes disso, os apóstolos, nos dedicaremos no quê? Na oração e na palavra. Você quer ver uma igreja crescer? É uma igreja que investe, principalmente nos seus pastores, nos seus presbíteros, naquele que tenha tempo de oração e estudo da palavra. Porque há outros que vão servir às mesas. Há outros que vão trabalhar. Você não pode ver, meus irmãos, e eu não estou dizendo aqui defendendo o pastor Everton ou qualquer pastor, o pastor Everton faz tudo. Essa é uma propaganda terrível. Eu sei que o pastor pode ir lá ajudar uma irmã, levar para um médico, trocar um pneu de alguém que... Já troquei pneu também. Pastor, vem aqui, por favor, eu fui. Ou então carregar banco. Não tem problema, o pastor gosta de fazer isso. Mas ore para que ele tenha tempo de oração e tempo de leitura da palavra. Isso faz a igreja crescer. Só concluindo aqui, meus irmãos, nosso tempo já avança. Vou passar rapidamente. Nas palavras de Paulo, ele levanta algumas questões que são importantes e exige resposta. Eu gostaria de confrontá-los a isso nessa manhã, concluindo aqui, levando algumas questões. Primeiro, você recebeu o presente de Deus da vida eterna? Você nasceu de novo? Esse é o tema do capítulo 12, logo no início.
Você tem essa convicção? Eu nasci de novo, Jesus me salvou, eu tenho convicção da vida eterna. Agora, caso contrário, então esse tema dos dons espirituais pode ser para alguns apenas um exercício acadêmico. Talvez para alguns que não nasceram de novo é apenas balela, é uma questão puramente hipotética. Na prática isso não funciona, pastor. Só que se você nasceu de novo, então você recebeu, juntamente com o dom da vida eterna, uma capacitação especial para servir a Deus através do seu corpo, a igreja. É a Bíblia que nos fala sobre isso. Não é só ser salvo para esperar um tempo que Jesus vai voltar e a gente vai viver eternamente. Amém. É agora. E amém, servindo agora. Segundo, a sua busca e interesse pelos dons espirituais é uma ambição pessoal, motivada pelo interesse próprio? Ou você, por gratidão, deseja oferecer seu corpo a Deus em serviço sacrificial aos outros? Por exemplo, o texto diz que aquele que dá, aquele que contribui, faça com liberalidade. Nós não pagamos impostos para a igreja no sentido de eu sustento o pastor, isso não, eu faço por amor. E tem gente que tem esse dom que pudesse dar a roupa do corpo, daria. Não que ele é melhor, mas ele entende que ele faz por gratidão a Deus. Meu tempo é para Deus. Veja, se você deseja servir a Deus com sacrifício, servindo aos outros, então os dons espirituais são um meio que Deus providenciou para você fazer isso. Sirva seus irmãos. Nosso irmão tem 91 anos. Ele chegou agora há pouco e falou assim, vim caminhando, vim a pé, né? Veio a pé. Eu 45, 46, já estou meio mal e ando muito. Mas está aqui servindo. Louvado seja Deus. Às vezes passa o tempo e a gente não percebe isso. Nossos jovens que estão em outra sala devem aprender isso. Gastar a sua vida, não coisas passageiras. Terceiro, você descobriu habilidades especiais que Deus lhe deu e o local de serviço onde elas podem ser empregadas para a sua glória? Você não precisa ir para outros continentes para fazer missões. Se Deus te chamou, vá. Mas você pode servir aqui. Recentemente, um sábado à noite saí, tinha um grupo de 5 jovens da nossa igreja, entre eles 2 diáconos, na praça. Eu falei, o que vocês estão fazendo? Evangelizando, pastor. Não era nenhuma programação da igreja, nenhuma liderança chamou, eles simplesmente se reuniram na igreja e falaram, vamos evangelizar. E tinha uma estratégia até. 4 ficavam escondidos e um que era mais despojado abordava, na hora que ele abordava, aí já vinham os 4. E falava de Jesus. Então, você já descobriu, Paulo ensina que todo crente tem uma capacitação especial e um dom pelo qual pode servir. Você deve ser um administrador desse presente que Deus lhe deu. Deus sabe o que confiou a você. Você não é um fracassado. Se Deus lhe deu, você não pode olhar para ele dizendo assim, eu não sou capaz. E essa é uma desculpa, eu não posso fazer. Primeiro diga, Senhor, é isso que tu queres que eu faça? A sua busca por... já falei disso aqui, acabei repetindo. Até que ponto você está ligado a esta igreja, ao corpo de Cristo, para que a sua doação possa beneficiar as outros? Você, no dia a dia, sabe o que seus irmãos estão passando? Nós precisamos estar ligados uns aos outros. Não só dominicalmente. Esse é um grande dilema que nós enfrentamos. É saber um da vida do outro. E eu quero só, meus irmãos, pular aqui. Quero só dar 4 sugestões práticas. Eu não vou falar muito, já vou até colocar aqui, para que você encontre o seu dom espiritual. Primeiro, ofereça a Deus a sua vida como sacrifício vivo, em gratidão por suas misericórdias. Agradeça a Deus hoje. Diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero servir na tua obra. Segundo, estude a Bíblia, que não apenas nomeia os dons espirituais, mas também descreve a função. Se você não sabe onde você pode servir, busque o pastor, venha nos estudos bíblicos, e à medida que você vai caminhando, você vai encontrando aquilo pelo qual Deus te chamou. Terceiro, seja obediente aos mandamentos nas Escrituras. E 4,
procure as necessidades da igreja local e procure atendê-las. Eu sei que tem necessidades aqui. Talvez está faltando é você se dispor para servir na obra do Senhor. Amém?